Bom, eu sou o Lucas, para quem não me conhece, e aqui bem-vindo à nossa série de aquecimento Dividendos, Semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, em que eu vou te ensinar como que você consegue chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Para você se inscrever, basta você clicar no link que está aqui na bio do Instagram, e se você estiver vendo a live no YouTube, você vai encontrar esse link aqui na descrição, beleza? Agora, para você conseguir chegar nesses R$ 1.000, a gente precisa falar sobre algumas formas de você ganhar dinheiro, e mais especificamente sobre os tipos de renda que você precisa dominar e colocar para funcionar a seu favor. Afinal de contas, para a gente poder acumular capital e patrimônio, a gente precisa ter formas de conseguir fazer aportes e fontes de renda para nos ajudar a chegar lá, né? Existem basicamente três principais tipos de renda. A primeira delas, e a mais conhecida, talvez não por esse nome, é a chamada renda ativa. A renda ativa é aquela que você obtém por meio de alguma atividade que você executa. Normalmente a gente fala que é o nosso trabalho, né? É o salário que a gente recebe no final do mês. Se você, por exemplo, é um vendedor, provavelmente a gente pode chamar a sua renda ativa daquela comissão que você recebe baseado na venda dos produtos que você executa. Além disso, essa renda, a partir do momento que você deixar de executar essa determinada tarefa, deixar de trabalhar nesse lugar, essa renda ela para de existir. Se você sair do emprego, essa renda acaba. Isso porque essa renda ela depende única e exclusivamente das suas horas trabalhadas, do seu esforço, das horas que você troca por esse salário. Você está doando horas e doando o seu conhecimento para poder executar determinada atividade. Em troca dessa atividade que você executa, alguém, né, alguma empresa, te paga, te remunera para poder, né, bancar e reconhecer o seu trabalho e o seu conhecimento. Se você é um profissional autônomo, então você está sendo remunerado pelo seu cliente, provavelmente, ou pela pessoa que você presta o serviço, se você for um prestador de serviço. Mas de qualquer maneira, existe alguém te remunerando em troca das suas horas e do seu conhecimento que você dedica e coloca em troca para isso. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, vai passar uma vida inteira dependendo dessa renda, da chamada renda ativa. E aqui que está o grande problema, né? Afinal de contas, quando a pessoa parar de trabalhar, essa renda ela vai deixar de existir de uma hora para outra, tá bom? Existe uma segunda fonte de renda, também utilizada por algumas pessoas, que é a chamada renda extra. Sabe aquela renda que vem de uma atividade que não é a sua principal? Então, exatamente, essa é a chamada renda extra. Essa atividade também depende das suas horas trabalhadas. Você, se não conseguir executar essa atividade extra, você também não vai receber essa renda adicional. Se você parar, portanto, ela também acaba, ela também deixa de existir. A gente tem alguns exemplos aqui de possíveis rendas extras. Alguma dessas eu, inclusive, já fiz e faço, e são rendas que não são a minha principal, mas elas complementam a minha renda no final do mês. Por exemplo, existe muito conhecido, talvez uma das mais antigas, né, centenária, chamada venda direta, quando a pessoa consegue vender até por aquelas revistas, né, seja cosméticos ou outro tipo de produto. De qualquer maneira, para a grande maioria das pessoas que trabalham com isso, ela é considerada uma renda extra, ela é considerada um adicional. Pessoa é muito comum a pessoa, por exemplo, ter um trabalho e naquele trabalho ela aproveita para fazer venda de determinados produtos através dessas revistas. E aí essas vendas elas passam a se tornar renda extra. Ela é um complemento de salário, ela é um complemento de renda ao trabalho principal. Você também tem a opção de vender doces, vender brigadeiro, fazer esse tipo de serviço, né, esse tipo de venda também ali para pessoas conhecidas, para amigos, colegas no trabalho e assim por diante. Se você for uma pessoa mais digital, você consegue encontrar fontes de renda extra, por exemplo, no universo de marketing digital e de programa de afiliados. Marketing digital e programa de afiliados são aqueles programas em que você consegue se cadastrar e se tornar um associado de grandes marcas, e a partir do momento em que você vai divulgando essas marcas, esses produtos que essas marcas vendem, você é comissionado. Então, por exemplo, você consegue se cadastrar direto na Magazine Luiza, você consegue se cadastrar na Americanas, você consegue se cadastrar em empresas de cosméticos tipo Natura, Avon, você se cadastra nessas empresas e aí você vai ter um link
em que a partir do momento que você divulga esse link, se alguém comprar usando esse seu link, você é remunerado por isso. Você vai receber uma parte de uma comissão através disso. Então, também é uma maneira de você conseguir buscar uma fonte de renda extra. Ao qualquer, no geral, né, qualquer trabalho que você possa executar no final de semana ou à noite, fora do seu horário de trabalho, ou até durante o seu horário de trabalho, desde que não te atrapalhe, prestando até ainda algum tipo de serviço, alguma atividade que você saiba fazer muito bem. Por exemplo, você é uma pessoa que sabe escrever muito bem, você é um excelente redator. Você pode se cadastrar em alguns sites, tipo um Get Ninja da vida, e oferecer o seu serviço em troca de uma remuneração, é como se fosse um freela. Você consegue fazer, infinitas opções aqui, a depender de qual é a sua expertise, né? Do que você sabe fazer melhor do que as outras pessoas, e você presta esse trabalho, tudo isso para te gerar renda extra, renda adicional. Mas lembra, a renda extra também depende das suas horas trabalhadas. Se você parar de trabalhar, se você parar de executar aquela determinada tarefa, aquela renda deixa de existir. Então, tanto a renda ativa quanto a renda extra, ainda que sejam excelentes fontes de renda, elas continuam dependendo das suas horas trabalhadas. Elas continuam dependendo de você conseguir doar suas horas. Se você for, enquanto você dorme, essa renda ela deixa de existir. Por isso que a gente precisa falar da nossa terceira fonte de renda, e particularmente essa daqui é a que eu acho mais interessante e a que eu gosto mais, porque ela é a chamada renda passiva. Como o próprio nome já diz, né, diferente da renda ativa que depende do seu trabalho, a renda passiva ela não depende do seu trabalho. A renda passiva ela é uma renda que você consegue gerar sem que você tenha que vender as suas horas, sem que você tenha que vender a sua expertise, né, para alguém, para algum cliente, para algum prestador de serviço, para algum contratante, para conseguir receber essa renda. As pessoas gostam de falar muito naquela história de: "Ah, a renda passiva ela é muito bom porque ela faz dinheiro enquanto você dorme". Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, você vai entender muito bem isso, mas é exatamente essa dinâmica. A renda passiva ela acontece independente do que você esteja fazendo. Você pode estar dormindo, que essa renda vai continuar sendo gerada. Você pode estar passeando de férias com a sua família, que a sua renda vai continuar sendo gerada. Você pode até estar no seu trabalho, buscando a sua renda ativa, que vai existir ainda a renda passiva sendo gerada sem que você tenha que colocar energia nela. Por isso que a renda passiva, ela é de verdade talvez o melhor caminho para você conseguir atingir a liberdade financeira, porque você não vai depender dessas suas horas trabalhadas para receber essa renda. Você deve ter ouvido, eu pelo menos antigamente, né, escutava bastante, hoje eu escuto menos, mas eu escutava bastante o pessoal falando assim: "Se eu ganhar na loteria, eu vou colocar esse dinheiro na poupança e vou viver de renda". A galera falava bastante isso. Essa é uma forma de explicar a renda passiva, ainda que definitivamente existam opções muito melhores para você colocar seu dinheiro para viver de renda do que colocar na poupança. Mas quando a pessoa usa essa frase, né, ela fala: "Vou ganhar na loteria e vou viver de renda", é porque ela, na verdade, já está dizendo: "Vou pegar aquela grana, vou colocar em algum tipo de investimento", como poupança é o investimento mais conhecido, então a pessoa acaba usando a poupança como exemplo, e todos os meses essa renda, essa poupança, ela vai gerando renda, ela vai gerando um rendimento. E aí a pessoa fala que vai viver desse rendimento, sem precisar mais trabalhar, sem precisar trocar suas horas de trabalho por uma determinada renda, que seria a renda ativa. Então, esse daqui é talvez um dos exemplos mais clássicos e que a gente já conhece sobre o conceito de renda passiva, ainda que a gente talvez não soubesse que é exatamente esse nome. Essa é uma forma, colocar o dinheiro na poupança definitivamente não é a forma ideal, mas ela também conseguiria gerar renda, tá bom? Se você contar com a sorte, né, se você estiver contando aí que jogar na loteria e ganhar na loteria é um caminho, tá bom, você pode até contar, mas eu vou te dar uma notícia muito ruim, quase ninguém ganha na loteria, né. Quantas pessoas você conhece que de fato ganhou na loteria? Não vale falar que você assistiu o programa lá na televisão, falando que tal pessoa ganhou na loteria 60 vezes, o outro lá é super sortudo, perdeu o bilhete, jogou de novo e ganhou. Isso daí não vale, tá. Eu tô te falando de pessoas de verdade, aquelas pessoas que você conhece. Quantas delas já ganharam na loteria? Pois é, né. A única loteria que eu participo é a loteria no final do ano, porque todo mundo do meu trabalho joga e aí eu fico preocupado, né, se a galera ganhar e eu não tiver participado do bolão, todo mundo vai embora e eu vou ter que ficar trabalhando ali
para conseguir cobrir o que todo mundo no meu trabalho faz. Então essa é a única loteria que eu jogo, mas ainda assim é bem pouco, é só para garantir mesmo que a galera não ganhe e vá embora e eu fique com o trabalho de todo mundo para ser feito. Beleza? Se você estiver contando então com a sorte, não tenho nenhuma notícia boa para te dar aqui, de verdade, eu acho que você está arriscando muito. Agora, se você não está contando com a sorte, existem formas de você construir a sua renda passiva ao longo do tempo. Se você tem um imóvel e esse imóvel está alugado, você está recebendo o aluguel. Logo, essa é uma renda passiva. Porque se você ficar um mês inteiro sem trabalhar, mas aquele seu imóvel estiver alugado, você vai receber o aluguel no final do mês. Logo, a gente considera como renda passiva. Agora, fique atento. Porque se esse imóvel deixar de estar alugado, se esse imóvel deixar de ter um inquilino lá, automaticamente a sua renda passiva deixa de existir, você não tem mais nenhuma renda sendo gerada, sendo paga para você. Se você tem ações de empresas e essas ações pagam dividendos, você tem renda passiva. Se você tem ações e você aluga essas ações, você também pode considerar que isso é uma forma de renda passiva. Afinal de contas, você também está gerando renda sem ter que trabalhar por isso. Se você tem cotas de fundo imobiliário, você tem renda passiva. A dinâmica do fundo imobiliário ela é muito parecida com a dinâmica de um imóvel, em que você aluga, né, no caso do fundo imobiliário, os prédios do fundo imobiliário possuem inquilinos que estão usufruindo daquele espaço em troca pagando aluguel. Então, a dinâmica imobiliária acontece na mesma forma dos fundos imobiliários com aquele imóvel físico, aquele imóvel que você pode eventualmente ter no seu nome, tá bom? A verdade é que no início da nossa jornada de trabalho, a nossa renda ativa ela representa tudo do que a gente ganha. E tudo mesmo. E ela vai continuar representando uma parte importante nos primeiros anos. É normal que isso aconteça, porque normalmente a nossa renda ativa ela já começa, né, num patamar muito mais alto do que a nossa renda passiva. A nossa renda passiva vai exigir os nossos aportes, vai exigir que a gente faça boas escolhas de investimento, investimentos esses capazes de gerar renda passiva. Beleza? Ah, boa, tenho aqui uma pergunta, como funciona o aluguel de ações? No final da live aqui eu falo um pouquinho mais sobre esse tema, fechado? A renda passiva, você precisa ficar ligado com ela, porque às vezes eu encontro uma galera que tem dinheiro, tem um patrimônio alto, tem uma grana alta investida e não está gerando renda. É possível você ter 100, 200, 500 mil reais investido e ter R$ 0 de renda. Isso porque a pessoa provavelmente, né, que é o que acontece na maior caso das vezes, a pessoa provavelmente não colocou aquele dinheiro em investimentos geradores de renda. Ela colocou aquele dinheiro que pode até ter uma rentabilidade, que pode se valorizar ao longo do tempo, mas que não vai pagar renda. E uma coisa que eu gosto de falar e que é muito importante é que patrimônio não paga a conta. Não adianta você ser um milionário e ter todo aquele dinheiro investido em imóveis, imóveis esses que não estão alugados. Você só tem custo para pagar, você não tem renda. Ou ainda colocar todo esse monte de dinheiro em algum investimento de renda fixa com um vencimento super longo, sei lá, investimento de 5 anos, que não te gera renda nenhuma e que você não tem liquidez. Você pode ter um baita patrimônio bacana, você pode ter um monte de dinheiro investido, mas isso não vai te ajudar a pagar a sua conta. Se você perder a sua renda ativa, se você sair do seu trabalho, você provavelmente vai ficar em apuros, você não vai conseguir pagar as suas contas do mês, mesmo tendo muito patrimônio. Então fica ligado, porque a galera menospreza a história da renda, a galera fica muito focada e acaba recebendo muita indicação, seja de gerente de banco, seja de assessor de investimento. Normalmente eles indicam investimentos com baixa liquidez, investimentos em renda fixa com vencimento muito longo, ou até investimentos até bem piores, né, aquela história de COI, por exemplo, que é uma porcaria de investimento e que normalmente você também não tem liquidez, você precisa esperar, sei lá, 2, 3 anos para conseguir, quem sabe, lá na frente ganhar algum tipo de dinheiro. Então, fica ligado, porque essa história de ter dinheiro não te faz automaticamente uma pessoa que vai ter renda passiva. Para você ter renda passiva, você precisa colocar o dinheiro em investimentos que te gerem renda passiva, senão essa dinâmica não vai funcionar. Agora, como eu comentei um pouco antes, no começo da nossa vida aqui, né, profissional, a nossa renda ativa vale a maior parte, vale 100% da nossa renda. Ao longo do tempo, conforme você for aportando nos investimentos corretos, geradores de renda passiva, a renda passiva passa a ganhar mais representatividade no seu dia a dia, né, na sua renda, no seu salário do mês. E isso é excelente, porque você passa a ter uma segunda fonte gerando
dinheiro sem depender do seu trabalho. E esse dinheiro você pode usar tanto para pagar suas contas no mês, né, complementar o seu salário, como para você conseguir aumentar a sua capacidade e o seu potencial de aportes. Essa segunda opção é aquela que eu mais recomendo, para você conseguir acelerar o crescimento do seu patrimônio. Fechado? Até o dia em que essa renda passiva ela vai chegar e superar todos os seus gastos do mês, os seus gastos fixos e variáveis. Quando isso acontecer, parabéns, você chegou na sua liberdade financeira. A liberdade financeira ela tem esse nome porque é aquele momento em que você não depende mais do seu trabalho. Você passa a comprar as suas horas de vida de volta para você. Exatamente, a chamada bola de neve. Essa é a velocidade, né? Conforme você for aportando ao longo do mês essa bola de neve de patrimônio, de renda vai crescendo até o momento que ela fica gigante, né? Então, quando você atinge a sua liberdade financeira, na verdade, você está comprando as suas horas de vida de volta. Porque se para você poder ter uma renda ativa no seu trabalho, você vende as suas horas de vida e o seu conhecimento para receber aquela renda, quando você tem uma fonte geradora ou múltiplas fontes geradoras, né, várias fontes geradoras de renda passiva, que te geram renda suficiente para pagar todas as suas contas do mês, né, fixas e variáveis, você consegue agora ter liberdade no seu trabalho. Você pode continuar trabalhando, não estou falando para você entrar, chutar a porta da sala do seu chefe, não, nada disso. Você pode continuar trabalhando, mas se você quiser parar de trabalhar, você vai ter uma renda suficiente para conseguir cobrir seus custos. Logo, você comprou suas horas de vida de volta para você. Você agora tem liberdade e autonomia para decidir o que você quer fazer. Para decidir se numa segunda-feira, por exemplo, de sol, você quer ir para a praia em vez de você ter que ir para o trabalho às 8 horas da manhã. Isso é a liberdade financeira, isso é a independência financeira, tá bom? Eu gosto de dar um exemplo aqui para te ajudar a entender o poder dessa renda passiva. E como que você deveria olhar a partir de agora para essa história de investimento para você conseguir chegar lá na frente com um patrimônio muito maior e com múltiplas fontes geradoras de renda. Eu gosto de dar o exemplo da chamada empresa Eu do Futuro. O que é essa empresa Eu do Futuro? Essa empresa Eu do Futuro é uma empresa que você vai abrir, você não vai abrir fisicamente, tá? É uma metáfora aqui para você conseguir se motivar a continuar olhando para os seus investimentos. Então, nessa metáfora, você vai abrir essa empresa, Eu do Futuro, e ela é uma empresa que ela vai trabalhar por você, beleza? Essa empresa, como é que ela vai funcionar? Para ela conseguir gerar renda, né, para ela conseguir te remunerar, você precisa ter pessoas trabalhando nessa empresa. Calma, você não vai contratar ninguém, fica tranquilo. Porque cada uma dessas pessoas, né, na verdade é um ativo, é um investimento gerador de renda que você fez, tá bom? Então, essa empresa, ela tem uma particularidade muito bacana, ela trabalha enquanto você dorme. Então, quando você deita a sua cabeça lá no travesseiro toda noite para dormir, essa empresa começa a trabalhar, fechou? E essa empresa, ela vai trabalhar e vai te gerar mais renda quanto mais funcionários você tiver lá dentro, porque quanto mais funcionário tem nessa sua empresa do futuro, maior vai ser o seu potencial de gerar renda. Cada um desses funcionários, na realidade, é um investimento gerador de renda que você faz. Então, se você comprou uma ação, você colocou um funcionário nessa sua empresa aí do futuro. Se você comprou uma cota de um fundo imobiliário, você colocou mais um funcionário nessa sua empresa aí do futuro. Portanto, quanto mais ações, mais cotas de fundos imobiliários ou mais qualquer outro investimento gerador de renda que você vai colocar lá, é como se fosse a sua empresa crescendo, sua empresa tendo mais funcionários. E esses funcionários estarão trabalhando para você, gerando renda e te remunerando, depositando na sua conta todos os meses essa remuneração, essa renda passiva. E você pode ir lá, estar deitado na sua cama dormindo à noite, você pode estar no seu próprio trabalho, criando a sua renda ativa, o que quer que seja. E por que eu gosto de fazer esse paralelo com a sua empresa Eu do Futuro? Porque dessa forma, eu entendo que você consegue, de fato, internalizar e valorizar a importância de você separar um pedaço do seu salário todos os meses e investir em alguma coisa que seja seu, alguma coisa que vai lá na frente cuidar de você financeiramente. Então, cada aportezinho que você faz, por menor que seja, pode ser R$ 10, R$ 50, não interessa. Por menor que seja o aporte que você faz nessa sua empresa Eu do Futuro,
melhor vai ser. Você está construindo algo que lá na frente vai continuar te remunerando e vai te dar uma tranquilidade financeira melhor. Se seu objetivo for se aposentar com mais tranquilidade, ótimo. A sua empresa Eu do Futuro vai te possibilitar fazer isso. Mas vai depender, claro, dos seus aportes, beleza? Você precisa colocar o dinheiro todo mês. E se você nesse momento tem pouco dinheiro disponível para aportar, não interessa. Começa com pouco dinheiro. Cria o hábito. Existe hoje investimentos que com R$ 10 super mega acessíveis. A partir de R$ 10 você já consegue gerar renda. Cara, R$ 10, né? R$ 10 hoje você compra, sei lá, um café da manhã numa padaria de manhã. Então, é extremamente acessível. Não dá para falar que você, só vou começar a investir quando eu tiver mais dinheiro, agora eu tenho pouco dinheiro sobrando. Não. E além disso, o ideal é que você, logo que recebe o seu salário, você já separa uma grana fixa para você investir. Dessa forma, você vai conseguir, né, e vai se esforçar mais ao longo do mês para conseguir ordenar os seus gastos a já caberem dentro daquele seu salário, descontando já o seu investimento. Se você ganha, sei lá, R$ 3.000, poxa, separa aí R$ 500, pelo menos, né? E aí você tem que colocar, né, para viver as suas contas todas dentro de R$ 2.500, por exemplo. Ah, Lucas, mas pô, não dá para eu separar R$ 500, eu ganho R$ 3.000 e 500 é muito. Tudo bem, separa R$ 100, separa R$ 50, separa alguma coisa para você criar o hábito de investir. Porque ao longo do tempo, ao longo da sua vida, conforme você for se desenvolvendo no seu trabalho profissionalmente, você vai sendo promovido e vai recebendo aumento. E se você já criou o hábito de separar um dinheiro e investir desde cedo, conforme você for crescendo a sua renda, você vai crescendo o valor dos seus aportes. Se você não criar esse hábito, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. O que vai acontecer é que você vai crescer o seu salário, você vai crescer a sua renda e você vai automaticamente crescer os seus gastos. E passar a crescer seu gasto com coisas que de verdade não são essenciais e básicas. E aí, dessa forma, você nunca vai conseguir guardar dinheiro. Cara, eu tenho alunos, eu conheço, né, pessoas e tenho alunos que ganham bem, que têm ótimos salários, salários que superam aí R$ 10.000 por mês, mas que tem muita dificuldade de conseguir guardar dinheiro, porque gasta tudo que ganha. E isso não é incomum, não é difícil encontrar esses casos, porque a pessoa não criou o hábito de investir desde cedo e agora, mesmo ganhando bastante, ela acaba gastando todo o salário e não olhando para o seu eu do futuro e não criando a sua empresa geradora de renda eu do futuro. É isso aí, Alan. Melhor investir pouco do que não investir, sem dúvida. Cara, cria o hábito. Fechado? Eu vou dar vou dar 4 exemplos aqui de 4 empresas que eu tenho só para vocês entenderem. Antes delas, eu quero compartilhar um pouquinho só da minha história. Eu não invisto desde sempre, eu não nasci investindo, eu não tenho na minha família exemplos de investimentos em renda variável, isso nunca foi um tema conversado na minha casa. Então, eu fui aprendendo um pouco meio que sozinho, conhecendo aí pessoas mundo afora que falavam sobre esse assunto. Tanto é que em 2017, quando eu comecei de fato a estudar mais profundamente o mundo dos investimentos da renda variável e a história de investimentos geradores de renda, em 2017 eu terminei o ano sem nenhum investimento gerador de renda. Eu tinha investimentos em renda fixa, eu investi em uma previdência privada, eu investi em tesouro direto, mas a minha renda gerada no ano de 2017 foi de R$ 0, mesmo tendo dinheiros, né, mesmo tendo dinheiro investido. A partir de 2018, eu comecei a estudar mais sobre essas outras formas de investir, geradores de renda, e eu comecei a receber meus primeiros dividendos. Mas não eram dividendos assim tão grandes, não eram dividendos que dava para comprar muita coisa. Tudo bem, mas eu comecei. Eu comecei fazendo meus aportes, não eram grandes, e eu tanto que terminei o ano de 2018 recebendo incríveis R$ 189,49 de dividendos em 2018. Olha, putz, um ano inteiro para receber R$ 189 pode parecer muito pouco para a grande maioria das pessoas, mas pô, foram R$ 189 que eu não precisei trabalhar por isso. Eu recebi esse dinheiro enquanto eu estava dormindo. Então a grande questão aqui é, tudo bem, eu estava começando a formar a minha bola de neve, era uma bola de neve bem pequenininha, era um floquinho bem pequeno, né, igual a galera fala muito desse termo de formar a bola de neve, você deve lembrar quando você era menor e assistia aqueles desenhos, né, que o pessoal jogava uma bola de neve em cima de uma montanha e essa bola de neve ia rolando e ela ia ficando gigante, até chegar lá embaixo e destruir a cidade inteira, né. Exatamente isso, porque conforme vai passando o tempo,
ela vai ganhando força e vai ficando muito poderosa. Por isso que a galera fala muito sobre esse termo da bola de neve no mundo dos investimentos. Essa história de você ir aportando e investindo de pouquinho em pouquinho, e no começo é bem pequenininho o seu investimento, seu patrimônio, sua renda, mas ao longo do tempo isso vai tornando-se, né, cada vez maior, 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 até ficar uma grande bola de dividendos, de renda, de patrimônio muito poderoso. Essa é a história da bola de neve. Então minha bola de neve começou em 2017 com R$ 0, em 2018, no ano inteiro, R$ 189,49, mas essa bola de neve ela vai ganhando velocidade rápido. É incrível como ela vai ganhando força, porque não só eu vou aportando, né, a partir do meu salário, em que eu vou tirando, separando uma grana do meu salário, mas eu também começo a ver os meus rendimentos, essas ações, esses fundos imobiliários me remunerando através dos dividendos, e eu vou usando esse dinheiro para fazer e complementar os meus aportes. Logo, o meu aporte vai ficando cada vez maior. E quanto maior for o meu aporte, mais geração de renda eu tenho. E aí a gente entra nesse ciclo virtuoso. Em 2019, ao final do ano, eu tinha recebido R$ 1.768,66. Caramba, hein? De 189 para 1.768, já dá para começar a comprar mais coisa, né? Já dá para começar a ter um dinheirinho ali mais interessante. Tudo bem, isso ainda era a minha renda do ano. Pô, se a gente fizer aqui a divisão, a gente está falando de R$ 130 por mês. R$ 130 por mês já compra cota de fundo imobiliário. Já compra aí, dependendo do valor da ação, lotes de ações. Então, já é uma graninha interessante para me ajudar nos aportes. Em 2020, minha bola de neve continuou acontecendo, eu terminei o ano com R$ 5.854,22. Então, esse crescimento ele vai acontecendo meio que de forma exponencial, ele vai ficando cada vez mais rápido e mais acelerado. Em 2021, mais conhecido como ano passado, né, eu terminei o ano com R$ 12.801, até quando eu cheguei, né, de fato, em 2021, na minha grande primeira meta, que era R$ 1.000 em média de dividendos todos os meses, R$ 1.000 em média de renda passiva. Cara, isso daqui já passa a ser um salário mínimo. Poxa, um salário mínimo de renda passiva por mês já é algo bem interessante, né? Imaginando que ao longo do tempo, esse salário mínimo, né, esses R$ 1.000, eles vão me ajudando a fazer novos aportes. Tanto foi assim que neste ano de 2022, até aqui, não terminamos o ano, né? A gente está ainda em setembro, a minha renda passiva já superou a marca de R$ 27.200. Então, de fato, essa história da bola de neve funciona. Tem funcionado comigo e eu vejo isso funcionar com muitos outros investidores, seja aqui no Instagram ou seja ainda e principalmente os meus alunos. Então, fica ligado e olha para essa sua empresa aí do futuro, foca nos aportes e nos investimentos, né, nas boas escolhas de investimentos que eles vão te gerar renda. Desde o meu início da minha jornada do investimento em renda variável, eu tenho 4 ativos, né, 4 investimentos que foram grandes geradores de renda e que participaram com bastante aqui desses meus dividendos anuais. As 2 principais empresas, as 2 principais ações foi o Banco Itaú, foi, acho que não o primeiro, né, mas sei lá, acho que o meu segundo grande investimento em renda variável, e o Itaú ele paga dividendo todos os meses, valores bem baixinhos, mas ele paga dividendos todos os meses, e ele paga a cada 6 meses dividendos maiores. Então, Banco Itaú, assim como todos os outros bancos, são empresas conhecidas ali de segmentos mais estáveis e bons geradores de renda. Além disso, um outro investimento meu que pagou bastante dividendo nas ações foi uma empresa que hoje chama Auren. Mas na época, ela recentemente, né, trocou e teve esse novo nome de batismo, Auren, mas antigamente ela era a Cesp Energia. Empresas do setor de energia também são empresas que, no geral, costumam pagar bons dividendos, porque a empresa de energia elétrica tem uma renda, né, ela faz uma receita muito estável. É, todo mundo, né, seja empresa, seja um comércio, seja uma manufatura, seja uma casa, né, de pessoas, tipo a gente consome energia elétrica. E esse consumo ele fica mais ou menos parecido ao longo do tempo. Então, empresas de energia elétrica, elas são consideradas empresas de bons segmentos, do tipo de segmento gerador de renda. Porque essa estabilidade na receita faz com que a empresa consiga ter mais tranquilidade em gerar e pagar dividendos, beleza? Banco também, né? Banco, seguradora, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento básico, empresas de telecomunicação. Esses são os segmentos mais estáveis e principalmente se você for um pequeno investidor iniciante nesse universo, olha para esses setores com mais carinho, porque são setores um pouco mais estáveis, é lógico, existem exceções lá dentro, né? Existem ações mais estáveis e menos estáveis, mas no geral são setores mais estáveis e são setores que têm uma
possibilidade maior de te gerar renda ao longo do ano, ou seja, de te pagar dividendos. Isso daí dá um ânimo extra para quem está começando. E para quem gosta de renda recorrente, fundos imobiliários são uma excelente forma. Não vou entrar muito no detalhe sobre fundos imobiliários, a gente já falou e teremos uma live ainda na semana que vem específica de fundos imobiliários, mas os meus dois principais fundos imobiliários que mais me pagaram renda até aqui foi o REC-R11, que é um fundo imobiliário de papel, e o IRDM11. É um fundo imobiliário também olhando muito para papel, mas ele tem uma estratégia ali um pouquinho mais agressiva. Esses dois fundos imobiliários foram os fundos imobiliários que até aqui mais me pagaram rendimentos, beleza? Investimentos que te geram renda aqui então no geral, tá? Para a gente poder começar a fechar nossa live de hoje. Investimentos que te geram renda. Primeiro, fundos imobiliários. Fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Isso porque a dinâmica do fundo imobiliário é muito parecida com a dinâmica de um aluguel de um imóvel, cujo inquilino que está usufruindo, né, que está usando aquele imóvel, te paga aluguel todos os meses, por consequência você também recebe essa grana. Essa é a dinâmica dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, os dividendos eles têm um nome específico. É muito chamado de rendimentos, tá? Então, se você olhar, fundo imobiliário pagou tantos reais de rendimento, fica tranquilo, você pode interpretar isso como dividendo. É a mesma coisa, só tem um nome específico que a galera gosta de dar para deixar mais complicado. Esses rendimentos, esses dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, cai líquido na sua conta. Olha que top, olha que coisa boa, né? Você não precisa dividir o seu ganho com o leão da Receita Federal. Depois, outro ativo, né, outra opção de investimento bom são as ações. As ações, elas pagam esses rendimentos, né, esses dividendos de duas formas. Ou dividendos, propriamente dito, que é o nome, e os dividendos eles são isentos de imposto de renda, então nós investidores, a gente quando recebe esse dividendo, ele cai líquido. Denise, sim, vai ficar salva a live, você vai poder assistir depois, não tem problema nenhum. Os dividendos eles caem então líquido na nossa conta, tá bom? Existe uma outra forma das empresas pagarem esses proventos, que é o chamado juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio ele também cai na sua conta, mas quando ele cai na sua conta, ele é abatido ali na fonte, ou seja, na corretora mesmo, ele é abatido 15% de imposto, tá bom? Você não precisa se preocupar na hora de você declarar o imposto de renda, você não vai ter que pagar mais imposto por isso. Mas você já foi retido na fonte, já foi descontado na fonte 15% de imposto. Tem uma diferença técnica aqui, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas em outras palavras, para deixar de forma bem resumida e você entender, se a gente tem que entrar nesse tecnês aqui no momento, os dividendos eles são isentos de imposto porque a empresa já pagou imposto por você. Então, como a empresa já pagou imposto, o dividendo ele cai líquido. Beleza? O juro sobre capital próprio, não. A empresa te paga, mas ela ainda não recolheu imposto sobre aquele valor. Então, como a empresa não pagou imposto sobre o juro sobre capital próprio, então quem vai pagar é o investidor que recebe. Essa é a dinâmica de forma bem resumida, sem querer complicar, para você entender a diferença. Mas de qualquer maneira, os dois é dinheiro pingando na conta, né? Os dois, a grana cai na sua conta da corretora, você não precisa mais se preocupar em pagar imposto nenhum. Se é juros sobre capital próprio, já foi retido na fonte, já caiu líquido na sua conta. Se é dividendo, a empresa lá já pagou imposto na demonstrativo de resultados dela. Você cai líquido também, não divide nada com a Receita Federal. Existem alguns outros investimentos que pagam rendimentos. No mundo da renda fixa você consegue encontrar, mas eles são minoria. Renda fixa, grande maioria dos investimentos de renda fixa não te gera, né, não te paga esse dividendo. Você pode ter aqueles investimentos em renda fixa com liquidez diária, e aí a partir disso, né, essa renda, esse dinheiro, ele vai tendo um rendimento, vai recebendo um juros que é aplicado sobre esse rendimento, né, sobre esse valor investido que te gera o rendimento. E aí com isso você pode considerar que de alguma maneira é uma forma de renda passiva. Porque se você tem liquidez diária, você pode sacar aquele dinheiro e usar, tá bom? Os outros investimentos que têm um vencimento, que você não tem liquidez, você só pode usar o dinheiro no vencimento, aí nesse caso não dá para a gente falar que ele gera renda, né? Você só vai conseguir usar o dinheiro inteiro quando chegar ao vencimento. Então, não considero isso como um investimento gerador de renda. Existe no mundo do tesouro direto um tipo de tesouro direto que é chamado, né, tesouro direto com pagamento de juros semestrais. Esse é um investimento que a gente considera como gerador de renda, porque a cada 6 meses ele paga um pedaço do lucro que aquele tesouro direto obteve na sua conta em forma de juros, em forma de renda, tá bom? Então,
a gente pode considerar que o tesouro direto com juros semestrais é um tipo de investimento gerador de renda, ainda que ele só pague a cada 6 meses. Fechado? Agora, no universo da renda fixa, você, né, para a grande maioria dos investimentos, você usa uma tabela de imposto que é uma tabela chamada regressiva. Quer dizer que você, quanto mais tempo você deixa o seu investimento lá investido, menos imposto você paga. Se você coloca o dinheiro e logo no comecinho, nos primeiros meses, você já saca essa grana, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o lucro. Se você vai deixando mais tempo, até o fato de deixar mais de 2 anos, aí esse seu imposto deixa de ser 22,5% e passa a ser 15% sobre o lucro. Então, quanto mais tempo você deixar investido, melhor. Menos capital, menos patrimônio você vai dividir com a Receita Federal, tá bom? Eu quero deixar um resumo aqui, resumão para você sobre as fases de vida e como que você deve levar a entender cada uma dessas fases para conseguir fazer seus aportes e focar principalmente na sua geração de renda. A gente começa na primeira fase, que é a chamada fase de acumulação. Essa é uma fase que inicialmente você tem pouco dinheiro, pouca reserva ou nenhuma reserva, e o seu primeiro grande objetivo é construir e acumular patrimônio, beleza? Nessa fase, nós investidores, ainda jovens, normalmente no começo de carreira, nos nossos primeiros salários, a gente busca diversificar os nossos investimentos e a gente tem uma tolerância maior a correr risco. Lembra da máxima super famosa no mercado de investimento, né? Risco, retorno. Se você corre mais risco, a chance é que você vai ter mais retorno. Se você já coloca logo no começo, nessa sua fase de acumulação, o seu dinheiro em investimentos de baixo risco, estou aqui para te dar uma notícia ruim, o seu retorno vai ser baixo. Esse foi um erro que eu fiz, tá? Eu fiquei alguns anos, logo no começo da minha vida profissional, investindo meu dinheiro em investimentos de extremo baixo risco. Aqueles investimentos de baixíssimo risco. E o que aconteceu foi que eu tive pouquíssimo retorno nos meus primeiros anos de investimento. Então eu perdi tempo, porque na minha fase de acumulação, bem no início da minha fase de acumulação, eu coloquei meu dinheiro no lugar errado. Beleza? Depois, passada a fase de acumulação, a gente vai entrar na fase de multiplicação. Aqui, basicamente, o negócio é seguir fazendo os aportes. A gente já começa a ter algum patrimônio, esse patrimônio começa a ficar mais robusto, né? Começa a ficar um patrimônio maior, e aqui o que a gente busca é continuar investindo, continuar colocando nossos recursos para deixar esse patrimônio mais robusto, para deixar essa renda passiva ainda maior. Beleza? E aqui a gente começa a elaborar algumas estratégias para parte do dinheiro de fato buscar bastante risco, parte do dinheiro ficar um pouquinho mais defensivo, um pouquinho mais protegido, correndo menos risco. Porque afinal de contas, eu gosto de fazer o comparativo aqui, né, quando a gente fala nos esportes, afinal de contas, quando você tem um time que joga na defesa, ele toma menos gol. Quando você toma menos gol, a chance de você ganhar e levar os 3 pontos para casa é muito maior. Então, você precisa ter um time que consiga jogar na defesa e proteger sim o seu patrimônio, aquela grana que fica protegida na anticrise. Fechado? E depois lá na frente, quando a gente já estiver chegando perto da nossa aposentadoria, a gente chega na fase de preservação e fruição, é um nome feio, né? Vamos falar que fase de preservação. Aqui é quando a gente já vai estar aposentado, tomando uma água de coco na praia, só curtindo a nossa renda passiva e descansando. Nesse momento você já acumulou patrimônio suficiente para te gerar renda passiva capaz de cobrir todos os seus gastos, os seus custos fixos e variáveis. E não precisa ser na aposentadoria, né? Se você conseguir chegar antes na sua independência financeira, você também já pode chegar nessa sua fase de preservação mais cedo. Fechado? Ah, oi Bia, eu vi aqui a Bia passando também. Que legal que você conseguiu entrar na live. Muito bom te encontrar aqui virtualmente. Beleza? Quero responder, antes de responder as perguntas que eu anotei, quero te fazer um convite. Vai rolar daqui a pouco, em alguns dias, a semana Dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana que vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro. Então tá chegando. Um evento 100% online, totalmente gratuito comigo, em que eu vou te ensinar como você gerar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, principalmente se você for um investidor iniciante que esteja começando agora do absoluto zero, tá bom? Então, para você se inscrever, vai aqui no Instagram, tem ali na bio o link. Se você tiver no YouTube, você também consegue encontrar na descrição do vídeo. Fechado? Eu separei uma pergunta que surgiu aqui no meio da live sobre especificamente o aluguel de ações. Aluguel de ação é muito simples. Você tem lá as suas ações, né? Elas são suas. Você pode entrar em contato com a corretora e disponibilizar essas ações para serem alugadas. Ou seja, algum outro investidor, mundo afora aí, que queira
operar vendido nas ações, então ele aluga essas ações e vende essas ações, apostando que essas ações nos próximos dias, semanas, meses, elas vão se desvalorizar. E aí, quando elas se desvalorizarem, ele vai comprar essas ações a um preço mais barato e vai te devolver. Então ele ganha dinheiro fazendo isso. Ele vende a ação a um preço mais caro, ele está apostando que a ação vai cair, lá na frente ele compra pagando menos, ganha essa grana e te devolve. Pô, mas o que que eu ganho com isso, né? Você ganha uma taxinha, você vai ganhar uma taxa de aluguel por você ter emprestado as suas ações para alguém fazer. É extremamente seguro colocar suas ações para serem alugadas, as suas ações continuam sendo suas, é como se existe um contrato que ele é firmado, ele é um contrato transparente para você, mas ele é um contrato legal que te protege, garante que essas ações continuem sendo suas, fica salvo lá na B3, a sua corretora faz todo esse trabalho junto com a bolsa de valores, e você pode pedir que essas ações sejam devolvidas a qualquer momento. Então, eu aluguei minhas ações aqui, sei lá, do Itaú, passou 3 meses, eu quero pedir essas ações de volta porque eu decidi que eu quero vender. Você pode entrar em contato com a corretora, em até um dia essas ações são devolvidas para você e aí você faz o que você quiser. Os seus proventos, os seus dividendos, né, eventualmente que essas ações paguem, continuam sendo transferidos para você. Então, mesmo se você tiver ações alugadas, você continua recebendo os seus dividendos. Fechado? Ah, Lucas, qual que é a desvantagem? Pô, de verdade, quase não tem desvantagem. Ah, Lucas, por que que todo mundo não aluga? Dois motivos. Primeiro, a grande maioria das pessoas não conhece essa possibilidade de alugar as ações. E o segundo, não ache também que você vai ganhar muito dinheiro alugando suas ações, tá? Normalmente, esses aluguéis pagam pouco. E quanto melhor for a empresa, mais sólida for a empresa, mais robusta for a empresa, menor é o aluguel, tá bom? Sim, exato. Mesmo alugando, você ainda continua recebendo seus dividendos, tá? Então, independente. A sua ação está alugada, a sua ação continua sendo sua. Se a ação pagar dividendos, pagar provento, você que recebe, tá bom? Fica tranquilo, não tem problema nenhum, a grana continua pingando para você. Então, de novo, só não vai quebrar a sua expectativa. Quando você chegar lá e alugar suas ações, você vai ver que não vai pagar grandes dinheiros assim. Normalmente, quem ganha mais dinheiro com ações alugadas são aquelas pessoas que têm muito patrimônio, que têm muitas ações. Para essa galera, os aluguéis, né, alugar a ação fica bastante interessante, porque o que ela vai receber em troca é um dinheiro relevante, é um dinheiro que de fato importa. Para você ter uma ideia, tá? Como eu te falei, eu tenho investimentos, eu tenho ações do Banco Itaú, e essas ações do Banco Itaú eu deixo lá disponível para serem alugadas. Só que, cara, o aluguel que eu recebo dessas ações é muito baixo. Nas últimas 3 semanas, essas ações foram alugadas, eu recebi tipo R$ 1,80. Então, de novo, é pouco, tá? Depende muito da ação. Depende da quantidade, depende do momento. Ah, por que, que as ações do Itaú, o aluguel paga pouco? Porque normalmente as pessoas, grande maioria dos investidores aí não querem operar vendido, porque não tem tanta gente acreditando que as ações do Itaú vão cair tanto assim daqui a alguns dias, semanas, meses. Por outro lado, você tem algumas outras ações mais arriscadas. Nesse momento, por exemplo, o varejo são ações mais arriscadas. Eu também tenho ações do varejo, invisto em Magazine Luiza especificamente. As ações da Magazine Luiza que estão alugadas, essas sim já pagam um pouco mais. Por quê? Porque é um setor que está com mais instabilidade, é um setor nesse momento um pouco mais arriscado, inflação, juros, né? Um monte de coisa acontecendo. Então, o aluguel está mais atrativo, porque tem mais gente querendo alugar ação. E quando tem mais gente querendo comprar alguma coisa ou alugar alguma coisa, o preço sobe. Lei da oferta e da demanda. Então, as minhas ações da Magazine Luiza ficaram aproximadamente um mês alugado, eu já recebi R$ 58. Então, já foi um valor bem maior do que do Banco Itaú, beleza? Ainda que o valor alugado do Banco Itaú, ou seja, o valor que eu tenho em ações do Banco Itaú, seja maior do que da Magazine Luiza. Fechou? Espero que você tenha entendido aí sobre o aluguel de ações. Se vocês quiserem depois, a gente faz uma live específica falando mais no detalhe sobre isso. Só me mandar aqui no direct que eu vou ficar sabendo que vocês têm interesse nesse assunto. É isso aí, galera. Sextou. Espero que vocês tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E a gente se encontra semana que vem. As lives de aquecimento continuam. Semana que vem teremos mais 5 lives com temas bem bacanas que eu separei para a gente falar. Segunda-feira a gente se encontra. Um abraço.